Essa é a capa que eu acho que mudou a maneira de ver capa de disco no Brasil. Livros de Aço foi um marco assim das capas de disco, porque o Elifas ele trouxe uma história para a capa de disco. Assim. A capa ela dialogava com o disco e mostrava o Paulinho da Viola chorando, que ele tinha acabado de terminar um relacionamento, e a capa contava uma história que conversava com as músicas do disco e ao mesmo tempo era uma icônica, forte, assim. Não tinha tanto nas capas de disco daquela época. A capa ela ilustrava o artista, mas ela não contava uma história sobre o disco em si. A capa Nervos de Aço traz essa importância para a carreira dele, porque a partir dali os artistas chamavam ele para interpretar o disco, né? Para fazer uma capa que convidaria as pessoas a ouvirem o disco, mas que trouxesse uma imagem muito própria, muito autoral do Elifas, e ele conseguiu, a partir desse momento, se colocar no cenário da indústria fonográfica como um dos grandes capistas, porque ele também tinha opinião. Bom, a gente está aqui no ateliê dele, onde ele trabalhou nos últimos 20 anos, né? Esse aqui é o primeiro rascunho que ele fez à mão para a primeira capa que ele fez para o Martinho, que é o Batuque na Cozinha. Isso tudo aqui é na letra pintada, ó, isso aqui ele recortou, pintou no nanquim. Então isso aqui ainda é um estudo que depois veio a virar essa daqui, né? Aqui já numa versão de trabalho gráfico muito, muito técnico, né? Muito estilizado, né? Os artistas sempre mandavam as músicas antes de lançar. Ele ouvia, fazia a proposta e muitas vezes convivia uma semana com a pessoa, ia no jogo de futebol, ia num show, ia no teatro, ia pro botequim, enfim, eles ficavam juntos convivendo. E a partir dali ele tinha a ideia da capa. Então o processo dele era muito embasado na convivência, na autenticidade, na naturalidade, o pé de barro, né, da Clementina. E isso aqui foi uma estufa que ele fez no barro mesmo, lá em casa, eu lembro dele fazendo, depois pisando, fotografando, enfim. Outra técnica, né, uma técnica de foto em cima de uma caixa de areia. É uma coisa que acho que eu aprendi bastante na época que eu trabalhei com o Elifas, que ele sempre falava que a ideia ela vem antes da técnica. Então ele tentava ouvir o disco, assistir a peça e tentar pensar dessa peça elementos, símbolos, signos que representem esse universo do disco. E a partir dali ele via que técnica ele vai usar. Assim. Ele fez com fotografias, ele fez com fez aquarela. Quando o Toquinho chamou ele para fazer a capa do disco Aquarela, ele foi aprender a técnica da aquarela para fazer a capa em aquarela. Ele fez uma pro João Nogueira, Pelas Terras do Pau-Brasil. Ele esculpiu o retrato do João numa madeira. Aí, ó, isso aqui é o estudo e depois virou a escultura na madeira. Tem um disco do Paulinho que ele fez um cavaquinho, que ele descobriu que o Paulinho da Viola estava estudando marcenaria e queria fazer luthiering e queria fazer um cavaquinho. Daí ele falou, eu vou fazer um cavaquinho antes do Paulinho. Daí ele estudou para fazer um cavaquinho e um fotógrafo acompanhou ele fazendo esse cavaquinho. Daí ele usou isso na capa do disco e no interior, no encarte todo do disco, é esse caminho que ele fez da construção do cavaquinho. Tem um disco com o Rolando Boldrin, que é o Lambendo a Colher. Ele já tinha feito vários discos pro Boldrin. Daí o Boldrin disse, agora eu quero que você faça uma ilustração para esse disco, que eu acho que vai ser legal ter de novo uma ilustração do Elifas numa capa de um disco. Assim. Daí ele fez uma ilustração que tem mais a ver com esse último período do Elifas, que é uma ilustração bem colorida, com elementos meio de recorte. Ele fez essa ilustração do Boldrin para a capa, que atrás tem essa ilustração que remete ao café, ao lambendo a colher. E aqui tem uma coisa interessante que é o Elifas
trouxe para dentro do encarte um texto dele que falava: quando o compadre Boldrin contou para mim o repertório desse disco, cheio de lembranças, puxei na memória a mais antiga recordação que guardo da minha mãe, que se chama Alzira como a dele, conversando e cantando para as flores que pintavam nas latas de óleo. Daí ele fez essa pintura numa lata de óleo com flores, como a mãe dele fazia quando ele era criança, assim, que ele diz que é uma das memórias mais antigas que ele tem. Ele gostava muito do formato capa de disco, assim, do LP, que ele tinha esse formato que era quase uma tela, que a pessoa pegava na mão. O manusear é muito importante, né? Que você abre, você pode ter... Aqui, por exemplo, tem o lápis que desenhou aqui, ele tem essa coisa meio de livro, de contar a história. O CD, eu acho que já perdeu um pouco em comparação ao vinil, né? Que era muito maior, o espaço de criação era bem maior, mas esse formato de CD pelo menos ainda dava o manusear mais parecido com o do vinil e dá menos trabalho ele sempre fala, você tem que tirar aquele livreto, depois você vai enfiar o livreto, você estraga o livreto, fica uma coisa meio ruim, assim. Os discos que ele trabalhou, ele viveu uma época muito fértil da cultura brasileira, né? Tipo, surgiu gente como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Clementina, e ele tá junto com essas pessoas e tentar fazer com que a obra dele dialogue com a obra dessas pessoas era um pouco dar luz para esse Brasil que ele acreditava, cara. Um Brasil inventivo, um Brasil colorido, multicultural, com várias raças, grande diversidade. Eu acho que ele trazia isso para dentro do conceito dos discos também. Cartazes para peças de teatro, capas de livro, capas de revista, capas de disco, capas para festivais de shows, enfim. Então ele tem esse legado de ter mostrado essas várias técnicas possíveis que um artista gráfico pode ter, usando fotografia, nanquim, acrílica, recorte, escultura, marcenaria, e também esta questão da coerência ideológica, política, social, humana.